Francisca dormia no chão da despensa. Não havia cama, nem colchão, nem travesseiro. Apenas o piso de pedra fria, irregular, sempre úmido, que roubava o calor do corpo, mesmo nas noites menos geladas. O lugar cheirava a grãos velhos, farinha derramada, gordura rançosa e madeira mofada. Era ali que ela se deitava todas as noites, encolhida como quem pede desculpa por existir, usando um pano gasto como cobertor e o próprio braço como apoio para a cabeça. Dormia ali porque não havia outro lugar. Naquela casa imensa, cheia de corredores, quartos vazios e portas fechadas, não existia um espaço que pudesse chamar de seu. Francisca não tinha quarto, não tinha cama, não tinha nome que fosse lembrado com carinho. Tinha apenas tarefas e silêncio. Acordava antes do amanhecer sempre, não por disciplina, mas porque o frio a despertava, subindo pelos ossos como um aviso cruel de que o descanso nunca era completo. Sentava-se devagar, respirando fundo para conter a dor nas costas e nas pernas. O corpo jovem já parecia cansado demais para a idade que tinha, como se carregasse um peso antigo, herdado de uma vida inteira de privações. Lavava o rosto numa bacia rachada, escondida atrás das prateleiras da própria despensa. A água quase sempre estava gelada. Penteava os cabelos escuros com os dedos, prendendo-os de qualquer jeito, e ajeitava o vestido simples, já gasto pelo uso excessivo. Não havia espelho, não havia vaidade. Apenas a necessidade de estar pronta antes que alguém sentisse sua falta. Não por ela, mas pelo trabalho que deixaria de ser feito. Francisca aprendera cedo que naquela casa, pessoas como ela não podiam ser notadas. Ser vista era perigoso. Ser ouvida, pior ainda. Seus passos eram sempre leves, não por delicadeza, mas por medo. O som errado podia provocar um olhar atravessado, uma palavra dura ou algo mais humilhante. Ela se movia como uma sombra pelos corredores largos da mansão do barão, limpando o que ninguém queria limpar, carregando o que ninguém queria tocar, recolhendo restos de vidas que não lhe pertenciam. Comia o que sobrava, quando sobrava. Muitas noites voltava para a despensa com o estômago ardendo de fome, abraçando o vazio como quem já se acostumara à dor. O corpo pedia alimento, mas ela aprendera a ignorar os pedidos mais simples. Naquela casa, desejar era um erro. Ninguém perguntava se Francisca estava bem. Ninguém perguntava se estava doente. Ninguém perguntava onde dormia. Porque ninguém queria saber. Ela era parte da estrutura invisível da mansão. Uma engrenagem silenciosa que mantinha tudo funcionando sem jamais receber reconhecimento. Se desaparecesse, notariam apenas quando o chão estivesse sujo ou a louça acumulada. Nunca por ela. O barão era uma presença distante, quase um mito dentro da própria casa. Viúvo havia anos, vivia mergulhado em silêncio e luto. Poucos o viam, menos ainda falavam com ele. Sua dor era conhecida, respeitada, quase sagrada. A dela não. Francisca o via raramente, sempre de longe. Nunca levantava os olhos quando ele passava. Não por respeito, mas por instinto. Pessoas como ela não encaravam pessoas como ele. Havia uma linha invisível separando seus mundos, e atravessá-la, mesmo com o olhar, parecia um erro imperdoável. À noite, quando tudo finalmente se aquietava, Francisca voltava para a despensa. Fechava a porta com cuidado, sentava-se no chão e respirava fundo antes de se deitar. Era o único momento do dia em que ninguém lhe pedia nada. O único momento em que podia existir sem função. Ainda assim, o sono nunca vinha fácil. O corpo doía. A mente não descansava. Pensamentos vinham em ondas silenciosas, lembranças de uma infância pobre, de promessas que nunca se cumpriram, de um futuro que nunca ousou imaginar. Às vezes, as lágrimas escorriam sem som, absorvidas pelo pano velho que usava como travesseiro. Chorar alto era um luxo que não podia se permitir. Naquela noite, porém, algo estava diferente.
O barão não conseguia dormir. A mansão parecia mais silenciosa do que o normal, como se o próprio ar estivesse pesado. Ele caminhava pelos corredores com passos lentos, vestindo apenas o peso da insônia e da memória. O luto nunca o abandonara. A ausência da esposa ainda ecoava nos quartos, nos móveis, no vazio da cama grande demais para um homem sozinho. Pensamentos o perseguiam. Culpa, cansaço, uma sensação incômoda de que algo em sua casa não estava certo. Foi então que ouviu um som. Baixo, quase imperceptível, um suspiro contido. Parou no meio do corredor, franziu o senho. A casa dormia. Não deveria haver ruído algum. Seguiu o som, guiado mais pela intuição do que pela razão. Passou pela área de serviço, pela cozinha escura, até parar diante de uma porta que raramente abria. A porta da despensa. Hesitou por um instante. Depois, girou a maçaneta. A luz fraca revelou uma cena que ele jamais esqueceria. No chão, encolhida entre sacos de farinha e caixas de mantimentos, dormia uma jovem. O corpo fino tremia levemente, como se mesmo dormindo não conseguisse relaxar. O pano que a cobria mal escondia os pés descalços. O rosto, pálido e cansado, carregava marcas de uma vida dura demais. Ela parecia parte do estoque da casa, um objeto esquecido, uma existência guardada onde ninguém precisava olhar. O barão ficou imóvel. O silêncio caiu pesado, não apenas sobre Francisca, mas sobre toda a mansão. Ele sentiu algo se partir dentro de si, uma mistura de choque, vergonha e uma culpa profunda que nunca experimentara antes. Aquela casa, que ele acreditava conhecer tão bem, escondia uma crueldade que jamais imaginara permitir. Francisca se mexeu levemente, ainda dormindo. Murmurou algo inaudível, talvez um pedido, talvez um nome que ninguém escutaria. O barão deu um passo para trás, como se tivesse invadido um espaço sagrado, não por luxo, mas por sofrimento. Fechou a porta devagar. Naquela noite, ele não voltou a dormir. E Francisca, sem saber, havia sido vista pela primeira vez. Francisca acordou antes do amanhecer, como sempre. O frio do chão de pedra havia se infiltrado em seus ossos durante a noite inteira, deixando seu corpo rígido, dolorido. Ela abriu os olhos devagar, sem saber ainda que aquela noite fora diferente. Para ela, tudo continuava igual. O teto baixo da despensa, as prateleiras carregadas de mantimentos, o cheiro constante de mofo e farinha. Nada indicava que alguém a tinha visto. Levantou-se com cuidado para não derrubar nada. Qualquer ruído poderia chamar atenção indesejada. Dobrou o pano que usava como cobertor, guardou-o no mesmo canto de sempre e lavou o rosto na bacia rachada. A água gelada fez seus dedos arderem, mas ela não reclamou. Nunca reclamava. Enquanto caminhava pelos corredores ainda escuros da mansão, Francisca sentia o peso invisível da casa sobre si. Aquela não era apenas uma construção de pedra e madeira. Era um organismo vivo, com regras próprias, onde cada pessoa tinha seu lugar muito bem definido, e o dela era sempre o mais baixo. A hierarquia era clara. Havia os criados antigos, os que tinham quarto no sótão, os que comiam à mesa da cozinha. E havia Francisca, tolerada, nunca acolhida, uma presença conveniente, mas descartável. Ela começava o dia limpando o chão da cozinha, retirando restos da noite anterior. Depois, seguia para o pátio, onde lavava panos e roupas até as mãos ficarem vermelhas e dormentes. O sabão barato queimava sua pele, abrindo pequenas feridas que nunca cicatrizavam direito. Ainda assim, continuava. Parar não era opção. As outras empregadas falavam pouco com ela, não por maldade declarada, mas por costume. Francisca não fazia parte dos círculos, não dividia risos, não participava das conversas sussurradas. Era mais fácil fingir que ela não estava ali. Às vezes ouvia comentários soltos. "Essa menina parece um fantasma", dizia uma. "Sempre no canto. Nem sei de onde veio", murmurava outra. Francisca ouvia, baixava a cabeça e seguia trabalhando. Já aprendera que tentar se explicar só piorava as coisas.
O silêncio era seu escudo. Ninguém sabia exatamente como ela fora parar ali. Alguns diziam que tinha vindo com uma antiga criada que morrera. Outros acreditavam que o barão a havia aceitado por caridade, anos atrás. A verdade era simples e triste. Francisca fora ficando, e quando perceberam, já fazia parte da casa, sem nunca realmente pertencer a ela. Enquanto isso, no andar superior, o barão permanecia acordado desde a noite anterior. Sentado à mesa do escritório, ele encarava papéis sem realmente vê-los. A imagem da jovem encolhida no chão da despensa não lhe saía da mente. Aquela cena o perseguia como um erro impossível de ignorar. Ele se sentia traído pela própria casa. Como algo assim acontecera sob seu teto. Como alguém dormia no chão, entre sacos, enquanto quartos permaneciam vazios. A culpa se instalava em seu peito como uma dor antiga, pesada, que se misturava ao luto que nunca se fora. O barão sempre acreditara que sua dor o isolava do mundo. Agora percebia que, enquanto se fechava, permitira que injustiças crescessem em silêncio. Chamou o mordomo ainda cedo. O homem entrou no escritório com postura rígida, respeitosa. O senhor chamou? O barão respirou fundo antes de falar. Quem é a moça que trabalha na cozinha, a que chamam de Francisca? O mordomo hesitou por um segundo, surpreso com a pergunta. Francisca, senhor? É uma criada. Ajuda onde precisa. Onde ela dorme? Perguntou o barão direto. O silêncio que se seguiu foi denso. Na despensa, senhor, respondeu o mordomo, em voz baixa, como se aquela verdade fosse vergonhosa até de ser dita. O barão fechou os olhos por um instante. A confirmação doía mais do que a descoberta. Desde quando? Há anos, senhor, anos. A palavra ecoou como uma condenação. Enquanto isso, Francisca seguia sua rotina sem saber que seu nome fora pronunciado em um dos poucos lugares da casa onde nunca entrara. Carregava baldes de água, esfregava superfícies, obedecia a ordens curtas e impessoais. Seu corpo doía, mas sua mente estava distante, perdida em pensamentos que nunca ousava terminar. Às vezes imaginava como seria dormir em uma cama de verdade. Outras, sonhava acordada com algo simples, uma porta que pudesse fechar e chamar de sua. Mas logo afastava essas ideias. Sonhar demais sempre acabava machucando. No meio da manhã, um comentário estranho percorreu a cozinha. O barão está acordado desde cedo, chamou o mordomo antes do sol nascer. Está sério. Mais do que o normal. Francisca ouviu, mas não ligou. O barão vivia em seu próprio mundo. Nada que dissesse respeito a ele jamais a alcançava. Ela estava enganada. Pouco depois do almoço, quando o movimento na casa diminuía, Francisca foi chamada. Você, Francisca! A voz do mordomo soou diferente, mais firme, mais atenta. Ela sentiu o estômago apertar. Sim, senhor, respondeu com a cabeça baixa. O barão quer vê-la. O chão pareceu sumir sob seus pés. O barão, nunca, em todos aqueles anos, fora chamada por ele. Um medo gelado percorreu sua espinha. O que teria feito de errado? Pensou na despensa, nos sacos, em tudo que poderia ter sido mal colocado. A culpa veio automática, mesmo sem motivo. Seguiu o mordomo pelos corredores longos, sentindo cada passo como um julgamento. As paredes pareciam observá-la. As portas fechadas guardavam segredos que ela nunca conheceria. Ao chegar diante do escritório, o coração de Francisca batia tão forte que ela temia que pudessem ouvir. Espere aqui, disse o mordomo, antes de bater e entrar. Ela ficou parada, com as mãos trêmulas, os olhos fixos no chão. O silêncio a envolveu como uma sentença. A porta se abriu. Entre, disse uma voz grave. Francisca obedeceu. O escritório era grande, elegante, cheio de livros e móveis pesados. Um mundo completamente diferente do seu. Ela entrou devagar, sentindo-se deslocada, pequena demais para aquele espaço. O barão estava de pé, próximo à janela.
Quando se virou, seus olhos encontraram Francisca pela primeira vez de verdade. Ela parecia ainda mais frágil à luz do dia. O vestido simples, os sapatos gastos, as mãos feridas, o olhar baixo, acostumado a pedir desculpas sem palavras. Ele percebeu algo que jamais notara antes. Aquela jovem carregava uma dignidade silenciosa, mesmo esmagada pela vida. "Você é Francisca", disse ele. Ela assentiu, sem coragem de levantar o rosto. "Há quanto tempo trabalha nesta casa?" "Alguns anos, senhor", respondeu, quase num sussurro. "E sempre dormiu na despensa?" O silêncio caiu como um golpe. Francisca engoliu em seco. "Sim, senhor." O barão sentiu o peso daquela resposta como uma acusação direta. Não havia revolta na voz dela, apenas aceitação, e aquilo doía mais do que qualquer protesto. Ele respirou fundo. "Pode ir, por agora", disse, por fim. Francisca fez uma pequena reverência e saiu rapidamente, o coração em desordem. Não sabia o que esperar. Apenas sentia que algo estava prestes a mudar, e mudanças, para alguém como ela, sempre vinham acompanhadas de medo. Quando a porta se fechou, o barão permaneceu parado, olhando para o espaço vazio onde ela estivera. A casa ainda não sabia, mas o silêncio estava prestes a ser quebrado. Se você está gostando dessa história, deixe seu like agora. Isso ajuda muito a história a continuar chegando a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. E me conta nos comentários de qual cidade, país ou lugar do mundo você está ouvindo essa história. Quero saber até onde essa dor, esse silêncio e esse amor estão chegando. Continuando essa história. O barão não dormia havia anos. Não era insônia comum, dessas que se resolvem com cansaço ou rotina. Era uma vigília permanente, como se parte dele acreditasse que dormir fosse uma forma de abandono. Desde a morte da esposa, o descanso nunca mais fora completo. O corpo até deitava, os olhos até se fechavam, mas a mente permanecia desperta, presa a lembranças que não pediam licença para voltar. A cama grande demais era o primeiro castigo da noite. Ali, onde antes havia calor, agora só existia espaço vazio. Lençóis frios, um silêncio que gritava. O barão costumava se sentar na beira da cama por longos minutos antes de deitar, encarando o lado onde ela dormira por tantos anos. Às vezes, estendia a mão sem perceber, como se ainda pudesse tocá-la. Nunca podia. O luto não o tornara apenas triste, tornara-o ausente. Após a morte da esposa, ele se fechara dentro de si mesmo, como a mansão se fechava atrás de suas portas pesadas. Passara a viver em poucos cômodos, evitando corredores que guardavam ecos de risos antigos. Delegara decisões, afastara-se da rotina da casa, acreditando que isso o protegeria da dor. Não protegera. A casa continuara funcionando, mas sem olhar, sem cuidado, sem presença. E agora ele entendia o preço disso. Sentado em seu escritório, o barão encarava o fogo baixo da lareira. As chamas se moviam lentamente, refletindo em seus olhos cansados. A imagem de Francisca, encolhida no chão da despensa, insistia em retornar. Não como uma cena distante, mas como um peso físico no peito. Ela dormia no chão da sua casa, há anos. Aquela constatação o feria mais do que qualquer acusação externa poderia ferir. Não era apenas a injustiça. Era o fato de ter acontecido sob seu nome, sob seu teto, sustentada por seu silêncio. Ele se perguntava quantas outras coisas não tinha visto. Quantas dores haviam passado por aqueles corredores enquanto ele se escondia atrás da própria perda. Levantou-se,
e começou a andar pelo escritório. Cada passo era pesado. A culpa se misturava ao cansaço antigo. Ele sempre acreditara ser um homem justo, correto, alguém que não fechava os olhos para o sofrimento. Descobrir-se cúmplice, ainda que por omissão, era um golpe profundo em sua identidade. A esposa teria visto. Essa foi a ideia que mais o dilacerou. Ela jamais permitiria algo assim. Era atenta aos detalhes, às pessoas, aos pequenos gestos. Conhecia cada criado pelo nome, perguntava, observava, corrigia. Depois que ela se fora, ninguém mais ocupara esse lugar. O barão respirou fundo, sentindo o nó na garganta. Eu falhei, murmurou para si mesmo, a voz baixa ecoando no espaço vazio. Enquanto isso, Francisca tentava seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro dela estava diferente. O chamado ao escritório ainda reverberava em sua mente. A voz do barão, grave e controlada, o olhar que não parecia de raiva nem de desprezo, apenas atento. Aquilo a deixava inquieta. Ela não estava acostumada a ser notada. Ser vista despertava medo. Enquanto esfregava o chão do corredor lateral, suas mãos tremiam levemente. Pensava no que poderia acontecer. Seria mandada embora, punida. Talvez alguém tivesse reclamado dela. A possibilidade de perder até mesmo aquele lugar miserável a deixava sem ar. Onde iria? Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha destino. A despensa, fria e dura, ainda era um abrigo. O pensamento a fez engolir em seco. Francisca sempre acreditara que sobreviver significava aceitar, nunca questionar, nunca desejar mais. Aquela filosofia a mantivera viva, mas também a mantivera pequena. Ainda assim, era tudo o que conhecia. No fim da tarde, o barão chamou novamente o mordomo. "Quero saber tudo", disse ele com firmeza. "Desde quando essa moça está aqui? Quem a trouxe? Por que nunca teve um quarto?" O mordomo baixou os olhos. "Ela chegou ainda muito jovem, senhor. Acompanhava uma criada antiga, Dona Margarida. Quando ela faleceu, a moça ficou. Não havia registro formal, apenas permaneceu." "E ninguém achou estranho que dormisse na despensa?" O homem hesitou. "A casa mudou depois da morte da senhora. As coisas foram sendo empurradas. Uma decisão pequena aqui, outra ali. Quando percebemos, já era assim." O barão assentiu lentamente. Não havia desculpa aceitável, mas havia contexto. E o contexto também era sua responsabilidade. "Isso termina hoje", disse ele em tom baixo, mas definitivo. O mordomo levantou o olhar, surpreso. "Hoje, senhor. Hoje." O barão caminhou até a janela e observou o pátio. Criados iam e vinham, alheios à tempestade silenciosa que se formava dentro da casa. Ele sabia que sua próxima decisão causaria impacto. Sabia que olhares se voltariam, sussurros surgiriam, mas não recuaria. "Prepare um quarto", ordenou. "O melhor quarto disponível." O mordomo arregalou levemente os olhos. "O melhor, senhor?" "Sim", respondeu o barão, sem se virar. "Limpo, aquecido, com uma cama de verdade." Houve um breve silêncio. Para Francisca?" O barão se virou lentamente. Seu olhar não era de raiva, mas de algo mais profundo, uma autoridade atravessada pela dor. O mordomo assentiu, ainda processando. "Como desejar, senhor." Quando ficou sozinho novamente, o barão sentiu o peso da decisão cair sobre seus ombros. Não era apenas um quarto, era uma ruptura, uma admissão pública de erro. E mais do que isso, era um gesto que não apagaria o passado, mas começaria a enfrentá-lo. Ele sabia que Francisca não confiaria facilmente. Sabia que conforto, para alguém que viveu tanto tempo na escassez, podia parecer ameaça. Ainda assim, precisava tentar. Ao cair da noite, Francisca retornou à despensa. Sentou-se no chão, como sempre, e começou a se preparar para dormir. Mas algo a incomodava. O dia fora estranho, os olhares, o silêncio diferente, o peso no ar. Ela se deitou, abraçando o pano velho, e fechou os olhos. Do outro lado da casa, o barão permanecia acordado.
Não havia mais fuga possível. A ordem estava prestes a ser dada. E quando fosse pronunciada, não silenciaria apenas a casa, silenciaria anos de descaso. E talvez despertaria algo que nenhum dos dois estava preparado para sentir. A noite havia caído sobre a mansão como um véu pesado. As velas estavam acesas, mas a luz parecia fraca diante do silêncio espesso que tomava conta dos corredores. A casa respirava baixo, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Nenhum riso, nenhuma conversa prolongada, apenas passos contidos e olhares inquietos. Francisca dormia, ou melhor, tentava dormir. O corpo estava exausto, mas a mente se recusava a descansar. A cena do escritório voltava em fragmentos. A voz do barão firme, o olhar atento que não combinava com desprezo. A pergunta que ainda ecoava como um golpe. Sempre dormiu na despensa? Ela se mexeu no chão, buscando uma posição menos dolorosa. O pano que a cobria escorregou, deixando seus ombros expostos ao frio. Tremia, mas não se levantou para buscar mais nada. Não havia mais nada. Dormir ali fazia parte de quem ela era, ou acreditava ser. Em outro ponto da casa, o barão caminhava. Não estava mais em seu escritório. Percorria os corredores como alguém que precisava confirmar uma verdade com o próprio corpo. Cada porta fechada parecia acusá-lo. Cada quarto vazio era uma pergunta sem resposta. Parou diante de uma porta específica. O quarto de hóspedes do andar intermediário. Era amplo, arejado. Havia uma cama grande, lençóis limpos guardados em um armário. Uma janela que dava para o jardim interno. Estava fechado havia meses, talvez anos. Não por falta de uso, mas por falta de olhar. O barão abriu a porta e ficou parado por alguns segundos. Aquele espaço nunca estivera realmente vazio, apenas esquecido. Aqui, murmurou. Chamou o mordomo com um gesto discreto. É este, o mordomo assentiu. Vou providenciar tudo imediatamente, senhor. Hoje, reforçou o barão. Não amanhã. Hoje. Sim, senhor. Enquanto os criados começavam a se movimentar, algo raro acontecia. Sussurros surgiam, não altos, não explícitos, mas suficientes para espalhar inquietação. O melhor quarto? Para quem? O barão mandou arrumar tudo agora. A casa sentia a mudança antes mesmo de entendê-la. Na despensa, Francisca despertou com um som diferente. Passos. Passos que não costumavam passar por ali àquela hora. Seu corpo se enrijeceu imediatamente. O coração acelerou. Pensou que talvez tivesse feito algo errado. Talvez alguém viesse reclamar, mandá-la embora. A simples ideia a fez prender a respiração. A maçaneta girou. Francisca se sentou de supetão, agarrando o pano contra o peito, os olhos arregalados no escuro. A porta se abriu. A luz do corredor invadiu a despensa como algo quase violento. Por um instante, ela não conseguiu enxergar direito. Levantou a mão para proteger os olhos. Francisca, chamou uma voz masculina, firme, porém controlada. Era o mordomo. Atrás dele, o barão. O tempo pareceu parar. Francisca sentiu o mundo encolher ao redor dela. Tentou se levantar, mas as pernas não responderam de imediato. O chão frio, o susto, o medo, tudo se misturava. Perdão, senhor, balbuciou, tentando ficar de pé. Se fiz algo errado, o barão ergueu a mão, interrompendo-a antes que terminasse. Não, disse ele com voz baixa, não fez nada errado. A frase pairou no ar como algo estranho demais para ser real. Francisca finalmente conseguiu se levantar. Estava descalça, o vestido simples amarrotado, os cabelos soltos. A vergonha queimava em seu rosto. Nunca fora vista assim, nunca por ele. O barão deu um passo à frente e olhou ao redor. Os sacos, o chão, o pano velho. A realidade ali era brutal demais para palavras. Desde quando dorme aqui? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Desde sempre, senhor, respondeu ela, em voz quase inaudível. O silêncio que se seguiu foi denso. Não um silêncio de indiferença, mas de confronto.
O barão respirou fundo, então falou. Isso termina agora. Francisca piscou confusa. Como, senhor? Ele se virou ligeiramente para o mordomo. Preparem o melhor quarto da casa para ela. A frase ecoou pela despensa como um trovão contido. Francisca arregalou os olhos. O quê? Murmurou sem entender. O barão voltou a olhar para ela. Você não dormirá mais aqui. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Senhor, As palavras não vinham. O medo tomava conta. Se eu errei, posso consertar, posso limpar melhor, posso... Não é punição, disse ele com firmeza. É correção. Ela balançou a cabeça lentamente, como se aquilo não pudesse ser verdade. Deve haver algum engano, sussurrou. Eu não preciso de quarto. A frase saiu automática, ensaiada por anos de sobrevivência. O barão sentiu algo se apertar dentro do peito. Precisa sim, respondeu. Como qualquer pessoa. Francisca ficou imóvel. Ninguém jamais lhe dissera aquilo. Os criados observavam à distância, em silêncio absoluto. A casa inteira parecia conter a respiração. Aquela ordem não era apenas sobre um quarto, era sobre hierarquia, sobre invisibilidade, sobre uma ferida sendo exposta diante de todos. Venha, disse o mordomo com voz respeitosa. Vou acompanhá-la. Francisca hesitou, olhou para o chão da despensa uma última vez. Para o canto onde dormira por anos. Para o lugar que, apesar de tudo, conhecia. A mudança a apavorava. Eu posso levar minhas coisas? Perguntou quase envergonhada. O barão olhou ao redor novamente. Leve o que quiser, respondeu com suavidade inesperada. O que não servir mais será substituído. Ela abaixou-se, pegou o pano velho, a única coisa que realmente possuía, e o segurou contra o peito. Ao sair da despensa, sentiu todos os olhares sobre si. Alguns curiosos, outros incrédulos, outros claramente desconfortáveis. A casa estava silenciosa. Silenciosa como nunca estivera antes. Enquanto subiam os corredores, Francisca sentia o coração bater tão forte que mal conseguia respirar. Cada degrau parecia irreal. Cada passo a afastava da única certeza que tivera na vida. Não esperar nada. Quando pararam diante da porta do quarto, o mordomo a abriu. Francisca ficou parada na entrada. A cama, a janela, a luz suave, tudo parecia grande demais, limpo demais, destinado a outra pessoa. Este é o quarto, disse o mordomo. Ela não entrou de imediato. O barão observava à distância, em silêncio. Sabia que aquele momento era delicado. Conforto, para alguém ferido por tanto tempo, podia parecer ameaça. Pode entrar, disse ele por fim. Não precisa ter medo. Francisca deu um passo hesitante. E naquele instante algo dentro dela começou a ruir. Não era alegria. Ainda não. Era confusão. Culpa. Um medo profundo de que tudo aquilo fosse temporário. Mas a porta da despensa havia sido aberta e jamais se fecharia da mesma forma. A notícia se espalhou pela mansão antes mesmo que a noite terminasse. Não houve anúncio formal, nenhuma explicação pública. Bastou o silêncio estranho, os passos contidos, o quarto sendo preparado às pressas e a presença do barão fora de seus horários habituais para que todos percebessem. Algo havia mudado. E mudanças naquela casa sempre causavam desconforto. Os criados cochichavam nos cantos, interrompendo conversas quando alguém se aproximava. Olhares eram trocados, sobrancelhas se erguiam. Perguntas não ditas circulavam no ar. É verdade que ela saiu da despensa? Dormindo em quarto de hóspede, dizem que é o melhor do andar. O barão enlouqueceu ou finalmente abriu os olhos? As opiniões se misturavam, mas havia algo em comum. Ninguém estava preparado para aquilo. Francisca, enquanto isso, permanecia sentada à beira da cama. Não se deitara. O quarto ainda parecia estranho demais.
O colchão macio demais, os lençóis limpos demais. Ela tocava o tecido com cuidado, como se pudesse rasgá-lo com a simples pressão dos dedos. O pano velho ainda estava em suas mãos, apertado contra o peito, como um escudo. O silêncio ali era diferente do silêncio da despensa. Não cheirava a mofo, não doía nos ossos. Ainda assim, a deixava inquieta. Ela se sentia uma invasora. A culpa se espalhava dentro dela como algo vivo. Pensava nos outros criados, pensava no que diriam, pensava principalmente no dia seguinte. Nada em sua vida havia sido estável o suficiente para não ser retirado de repente. A porta se abriu suavemente. Francisca ergueu o olhar de imediato, o corpo tenso. Era uma criada mais velha, com uma bandeja nas mãos. Trouxe algo para comer, disse a mulher, sem hostilidade, mas também sem intimidade. Francisca hesitou. Eu não pedi nada. Ordem do barão, respondeu a criada, pousando a bandeja sobre a pequena mesa. A palavra ordem fez o estômago de Francisca se revirar. Pode deixar, murmurou. A mulher observou por um instante, curiosa. Não vai comer? Francisca abaixou o olhar. Depois. A criada deu de ombros e saiu. Francisca ficou sozinha novamente. O cheiro da comida subiu lentamente. Pão fresco, caldo quente, coisas que ela não sentia havia muito tempo. O corpo reagiu antes da mente. A fome apertou, quase dolorosa. Ainda assim, ela demorou a se mover. Comer ali parecia errado. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E isso a irritou consigo mesmo. Não queria chorar. Chorar sempre vinha acompanhado de fraqueza, e fraqueza era perigosa. No andar de baixo, o barão observava a casa. Sentado na sala principal, ele percebia as tensões invisíveis, os passos cuidadosos, as vozes baixas, a forma como todos evitavam comentar diretamente sua decisão, mas deixavam o incômodo transparecer. Ele sabia que aquela ordem não agradaria a todos. Sabia que quebrar uma regra não escrita, cada um no seu lugar. E Francisca nunca tivera um lugar definido. Chamou o mordomo mais uma vez. Quero que fique claro, disse ele em tom controlado, que minha decisão não está aberta à discussão. Sim, senhor. Não quero comentários, julgamentos ou insinuações. Quem desrespeitar isso, responderá diretamente a mim. O mordomo assentiu. A casa inteira precisa entender que não se trata de favor, continuou o barão. Trata-se de dignidade. A palavra soou pesada. Dignidade. Era algo que ele mesmo acreditava ter perdido quando fechara os olhos por tanto tempo. Na manhã seguinte, Francisca acordou diferente. Não foi o frio que a despertou, foi o silêncio suave do quarto. Ela abriu os olhos lentamente e demorou alguns segundos para lembrar onde estava. O teto era alto, claro, não havia sacos ao redor, não havia cheiro de mofo. O pânico veio primeiro. Sentou-se na cama de supetão, o coração disparado. Olhou ao redor, procurando alguma confirmação de que aquilo era real. O pano velho ainda estava ao seu lado. Aquilo a acalmou um pouco. Levantou-se com cuidado, sentindo os pés afundarem levemente no tapete. A sensação a fez estremecer. Estava acostumada ao impacto duro da pedra. Vestiu-se rapidamente, como se alguém pudesse entrar a qualquer momento para dizer que tudo fora um engano. Quando saiu do quarto, os corredores pareciam mais longos do que nunca. Os olhares começaram imediatamente. Alguns curiosos, outros frios, outros claramente reprovadores. Francisca baixou a cabeça. O corpo encolheu por instinto. Na cozinha, o clima era pesado. As conversas cessaram quando ela entrou. O som dos utensílios parecia mais alto do que o normal. Ela sentiu o rosto queimar. "Bom dia", disse, quase inaudível. Poucas responderam. Uma das criadas mais antigas a observou de cima a baixo. "Dormiu bem?" perguntou, com um tom que não escondia a ironia. Francisca engoliu em seco. Sim, que bom, senhora", respondeu a mulher. "Alguns de nós nunca tivemos essa sorte." A frase caiu como um golpe. Francisca sentiu a culpa se espalhar de novo.
Não pedira aquilo, não escolhera aquilo. Ainda assim, parecia estar pagando por algo que não entendia. Ela passou o dia trabalhando como sempre, talvez mais. Tentava provar, sem saber para quem, que merecia estar ali, que não era preguiçosa, que não estava se aproveitando. O barão observava à distância. Via a forma como ela se encolhia diante dos olhares, como evitava qualquer sinal de conforto, como ainda carregava a dor no corpo, mesmo fora do chão frio. Aquilo o incomodava profundamente. Ele percebia com uma clareza dolorosa que um quarto não apagava anos de invisibilidade, que a ferida era mais profunda, que Francisca não confiava e tinha razões de sobra para isso. À noite, ele voltou a passar pelo corredor do quarto. Parou diante da porta fechada, hesitou, não bateu. Sabia que ainda não era a hora. Dentro do quarto, Francisca estava sentada na cama, segurando o pano velho, olhando para a janela. Lá fora, o jardim estava quieto. Pela primeira vez, ela podia ver o céu de verdade ao se deitar. Ainda assim, não conseguia descansar. A ordem do barão havia parado a casa, mas dentro dela, tudo ainda estava em ruínas. E ambos sabiam. Aquilo era apenas o começo. Francisca não sabia dormir em uma cama. Na primeira noite, permaneceu sentada por horas, com as costas retas, os pés apoiados no chão, como se ainda estivesse na despensa. O corpo estava ali, mas a mente não aceitava o novo espaço. A maciez do colchão parecia instável, quase traiçoeira, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Quando finalmente tentou se deitar, foi devagar demais. O colchão cedeu sob seu peso e ela se assustou. O coração acelerou. Abriu os olhos, segurou o pano velho com força e ficou imóvel, esperando algo ruim acontecer. Nada aconteceu. Ainda assim, o medo permaneceu. Dormir bem sempre fora perigoso. Significava baixar a guarda. Francisca cochilou apenas quando o cansaço venceu o receio. Mesmo assim, acordou várias vezes durante a madrugada, desorientada, com o corpo tenso. Em uma dessas vezes, sentou-se na cama e chorou em silêncio, sem entender por quê. Não era tristeza comum, era algo mais profundo. Uma dor antiga reagindo ao cuidado. Pela manhã, levantou-se antes do sol, como sempre. Arrumou a cama com cuidado excessivo, alisando os lençóis como se estivesse pedindo desculpas por tê-los usado. Guardou o pano velho no fundo da gaveta, mas não conseguiu deixá-lo ali. Pegou de volta e o escondeu dentro do vestido. Ainda precisava dele. Na cozinha, os olhares continuavam. Alguns já não eram apenas curiosos, eram desconfiados. Ela anda diferente. Diferente como? Como quem acha que virou coisa importante. Francisca ouvia sem reagir. O silêncio era seu refúgio, mas agora também era sua defesa. Trabalhava dobrado, limpava com mais cuidado, apressava-se para não parecer lenta. Tinha medo de errar, medo de confirmar o que alguns pensavam, que não merecia aquilo. O barão percebia tudo, observava como ela evitava sentar-se quando podia ficar em pé, como recusava ajuda. Como continuava comendo pouco, mesmo tendo acesso a mais. Como parecia sempre à beira de pedir desculpas por ocupar espaço. Ele reconhecia aquele comportamento, não nele, mas na esposa. Antes de se casar, ela também viera de pouco. Também estranhara o conforto. Também demorara a aceitar que não precisava mais se esconder. A lembrança o atingiu como uma lâmina suave, mas profunda. O barão começou a reparar em detalhes que antes ignorara. As mãos de Francisca estavam sempre feridas. Pequenos cortes, vermelhidões, marcas antigas mal cicatrizadas. O modo como ela encolhia os ombros quando alguém se aproximava rápido demais. O olhar sempre baixo, como se temesse cruzar limites invisíveis. Aquilo não era timidez, era sobrevivência. Em uma tarde silenciosa, ele a viu carregando um balde pesado demais para alguém com o corpo tão frágil. Observou por alguns segundos. Ninguém ajudava, ninguém se oferecia. Francisca,
chamou por fim. Ela se virou imediatamente assustada. Sim, senhor. Deixe isso, disse apontando para o balde. Alguém pode ajudar. Ela apertou os lábios. Eu consigo, senhor. Eu sei, respondeu ele. Mas não precisa. A frase a desarmou. Francisca hesitou. Depois obedeceu. Afastou-se um passo, sentindo algo estranho apertar o peito. Não era alívio, era confusão. O barão chamou outra criada e pediu que ajudasse. Em seguida, afastou-se sem dizer mais nada. Pequenos gestos. Era tudo o que ele se permitia por enquanto. À noite, Francisca voltou ao quarto. Sentou-se na cama, segurando o pano velho. Olhou ao redor. O espaço já não parecia tão ameaçador, mas ainda não era familiar. Ela caminhou até a janela e abriu levemente a cortina. O jardim estava iluminado pela lua. Era bonito. Pensar nisso a fez se sentir culpada. Sentiu lágrimas escorrerem novamente, silenciosas. Não entendia por que doía tanto receber algo bom. Talvez porque aquilo escancarasse tudo o que lhe fora negado antes. Do outro lado do corredor, o barão parou diante da porta do quarto mais uma vez. Ouviu um som baixo, choro, não alto, não dramático. Um choro contido, como quem aprendeu a não incomodar nem quando sofre. Ele fechou os olhos. Não bateu, mas naquele instante tomou uma decisão silenciosa. Não permitiria que aquela dor fosse ignorada novamente. Francisca, dentro do quarto, deitou-se pela segunda vez naquela cama. Desta vez, permitiu-se respirar um pouco mais fundo. O quarto ainda não era casa. Mas já não era castigo, e pela primeira vez em muitos anos, ela adormeceu sem abraçar o frio. Francisca passou a temer os gestos gentis. Era algo que nunca admitiria em voz alta, nem para si mesma se pudesse evitar. Mas a verdade era simples e cruel. A bondade a deixava em alerta. Durante toda a vida, aprendera que nada vinha sem custo. Quando alguém oferecia algo, geralmente era porque esperava outra coisa em troca. Obediência maior, silêncio mais profundo, submissão ainda mais completa. Por isso, cada pequeno cuidado do barão a deixava inquieta. Ela começou a notar mudanças sutis na rotina. Não eram ordens diretas, nem privilégios evidentes. Eram detalhes quase invisíveis para quem não precisava sobreviver, prestando atenção a tudo. O balde nunca mais estava pesado demais. As tarefas mais duras passaram a ser divididas. Ninguém a mandava mais de volta para a cozinha quando se sentava por um instante para recuperar o fôlego. E isso a apavorava. Francisca se perguntava quando viria a cobrança. Enquanto caminhava pelos corredores, sentia olhares diferentes. Alguns carregavam curiosidade, outros desconfiança. Mas havia também algo novo, respeito relutante, não por ela, mas pela decisão do barão. Ainda assim, o isolamento persistia. As outras criadas não a hostilizavam abertamente, mas também não se aproximavam. Ela existia em um lugar incômodo. Não era mais invisível, mas também não pertencia a lugar nenhum. Certa manhã, ao terminar de limpar a sala de leitura, Francisca sentiu uma tontura forte. O mundo girou por um instante. Ela se apoiou na mesa, respirando fundo, tentando afastar o mal-estar. Sente-se. A voz surgiu atrás dela, firme, inesperada. Francisca se virou assustada. O barão estava ali. Eu estou bem, senhor, respondeu rapidamente, endireitando-se. Foi só cansaço. Ele a observou por alguns segundos. O rosto pálido, os olhos fundos, o corpo claramente exausto. Sente-se, repetiu, sem elevar o tom. Ela hesitou. Sentar-se diante dele parecia um erro, algo fora de ordem. Por favor, acrescentou ele, com uma suavidade que a desarmou ainda mais. Francisca obedeceu. Sentou-se na cadeira mais próxima, mantendo as mãos juntas no colo, a postura rígida, como se estivesse prestes a ser julgada. O barão chamou um criado e pediu água. Não quero causar problemas, murmurou ela, o olhar fixo no chão. Não está causando, respondeu ele. Está trabalhando além do que o corpo aguenta.
A frase a atingiu como um golpe silencioso. Ninguém jamais se preocupara com o quanto ela aguentava. Já almoçou? Perguntou ele. Francisca engoliu em seco. Sim, senhor. Era mentira. Ele percebeu. O barão respirou fundo, como quem tenta controlar algo que cresce por dentro. Não era raiva. Era indignação. E misturada a ela, uma ternura inesperada que o deixava desconfortável consigo mesmo. Vá à cozinha, disse ele. Coma, depois volte ao trabalho. Agora? Ela perguntou surpresa. Agora. Ela se levantou imediatamente. Obrigada, senhor. A gratidão saiu quase como um pedido de desculpas. O barão a observou sair. Percebeu o modo como ela caminhava rápido demais, como se temesse que alguém mudasse de ideia. Ele fechou os olhos por um instante. Aquilo não era normal. Não deveria ser assim. À tarde, Francisca tentou se manter afastada dele. Evitava os corredores onde ele costumava passar. Não por desrespeito, mas por medo. Cada encontro a deixava confusa. Cada palavra gentil bagunçava algo que ela passara a vida inteira organizando para sobreviver. Naquela noite, no entanto, não conseguiu evitar. Ela levava roupas limpas para o armário do corredor quando deu de frente com ele. Pararam a poucos passos um do outro. O silêncio se estendeu. Está se adaptando ao quarto? Perguntou o barão por fim. Francisca apertou os dedos contra o tecido que carregava. Sim, senhor. Dormiu melhor? Ela hesitou. Um pouco. A resposta era honesta. Ele assentiu lentamente. Isso é bom. Francisca levantou o olhar por um segundo. Apenas um segundo. O suficiente para ver algo diferente em seus olhos. Não era piedade. Era cuidado. E isso a assustou mais do que qualquer grito. Senhor, começou ela com a voz trêmula. Sim? Eu não quero causar confusão na casa. O barão franziu levemente o senho. Você não está causando. Estão falando? Continuou ela sem encará-lo. Ele respirou fundo. Pessoas falam quando algo muda, disse. Não é sua responsabilidade. Francisca balançou a cabeça lentamente. Sempre foi. A frase saiu sem intenção, carregada demais para ser retirada. O barão sentiu o peso dela como um soco silencioso. Não precisa mais ser, respondeu com firmeza contida. Ela deu um passo para trás. Eu só queria trabalhar. Só isso. Ele percebeu o medo ali. Medo de dever algo. Medo de se apegar. Medo de perder. E continuará trabalhando, disse ele, mas não à custa de se quebrar. Francisca sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Piscou rápido, tentando contê-las. Com licença, senhor. Passou por ele rapidamente, quase correndo. No quarto, fechou a porta e encostou-se nela, o peito subindo e descendo com dificuldade. As mãos tremiam. Sentou-se no chão, abraçando os joelhos. Bondade não deveria doer tanto. Do outro lado da porta, o barão permaneceu parado por alguns segundos. Ele entendia agora. Não bastava oferecer abrigo. Era preciso paciência, o tipo de paciência que não exige retorno imediato, que não cobra. Naquela noite, ambos dormiram mal. Ela com medo de sentir demais. Ele com medo de não fazer o suficiente. Mas algo estava claro para os dois, mesmo que nenhum tivesse coragem de admitir. A distância entre eles diminuía. E com ela, o risco de ambos se machucarem de novo. Francisca começou a perceber que havia dores que não sangravam. Elas ficavam quietas, escondidas entre pensamentos, surgindo nos momentos mais improváveis, quando alguém falava seu nome com cuidado, quando um gesto não vinha acompanhado de cobrança, quando o silêncio não era punição, mas presença. Ela não sabia dar nome àquilo. Sabia apenas que algo estava mudando dentro dela, e mudanças sempre a assustavam. Os dias seguiram com uma estranha normalidade. A casa parecia ter se acostumado à nova ordem, mesmo que não a aceitasse completamente. Os cochichos diminuíram, substituídos por uma vigilância silenciosa. Francisca sentia isso nos olhares. Não era hostilidade aberta, era expectativa.
como se todos esperassem o momento em que tudo voltaria ao lugar de antes. Ela também esperava. Por isso, mantinha-se discreta, não ocupava mais espaço do que o necessário. Não pedia, não reclamava. Não aceitava nada além do que lhe era oferecido diretamente. Ainda dormia encolhida, mesmo na cama grande. Ainda acordava antes do sol. Ainda se desculpava por coisas que não eram culpa sua. O quarto continuava sendo um território estranho. Às vezes, Francisca acordava no meio da noite assustada, procurando o chão duro com os pés, como se precisasse confirmar que ainda sabia onde estava. O colchão macio não enganava sua memória. O corpo lembrava do frio, da fome, da espera constante. Certa madrugada, levantou-se e sentou-se no chão do quarto, encostada na parede. Ficou ali por longos minutos, respirando devagar, tentando acalmar o coração. Não sabia explicar porquê, mas o silêncio ali dentro era diferente. Não era o silêncio da despensa, era um silêncio que observava, que acolhia. E isso a deixava confusa. O barão, por sua vez, começava a mudar sem perceber. Não era algo visível, não sorria mais, não se tornara leve. A dor da perda ainda estava ali, firme, constante. Mas havia algo novo atravessando seus dias: a tensão. Ele passou a reparar mais na casa, nos criados, nos pequenos detalhes que antes ignorava. O luto o fizera cego por muito tempo, e agora a visão retornava de forma dolorosa, especialmente quando se tratava de Francisca. Ele notava quando ela estava cansada demais, quando evitava comer, quando se retraía diante de comentários alheios. Notava também quando, em raros momentos, esquecia de se esconder, um leve relaxar dos ombros, um suspiro menos contido. Esses momentos o tocavam profundamente. Não porque despertassem desejo, mas porque despertavam cuidado. O barão sentia algo crescer dentro de si que não se parecia com paixão. Era mais lento, mais silencioso. Era a vontade de proteger sem possuir, de oferecer sem exigir. E isso o assustava. Certo fim de tarde, a chuva começou de repente, grossa, pesada. O céu escureceu rápido e a casa pareceu encolher sob o som das gotas batendo contra as janelas. Francisca estava no corredor do andar superior, limpando um armário antigo, quando ouviu o trovão. O corpo reagiu antes da mente. Ela estremeceu e deixou o pano cair. Por um instante, ficou parada, respirando rápido demais. A lembrança veio sem aviso. Noites antigas, telhados furados, água entrando, frio, medo. Ela fechou os olhos tentando se recompor. Está tudo bem? A voz surgiu perto demais. Francisca abriu os olhos assustada. O barão estava ali. Sim, senhor, respondeu automaticamente, abaixando-se para pegar o pano. Ele percebeu o tremor leve em suas mãos. A tempestade a incomoda? Perguntou com cuidado. Ela hesitou. Um pouco. Admitiu, quase num sussurro. Ele assentiu. Pode parar por hoje, disse. A chuva vai piorar. Não quero ninguém se machucando. Mas eu ainda não terminei. Termina amanhã, interrompeu ele sem dureza. Francisca ficou sem reação por alguns segundos. Obrigada, senhor. Ela se afastou rapidamente, como sempre fazia quando algo bom acontecia. No quarto, sentou-se na cama e escutou a chuva cair. O som era forte, mas ali dentro estava seco, seguro. Ela percebeu então algo que a fez engolir em seco. Não estava com medo. Do outro lado da casa, o barão permaneceu diante da janela, observando a tempestade. Pensava nela. Pensava em como pequenas decisões tinham efeitos profundos. Pensava também em sua esposa, em como ela teria cuidado de alguém como Francisca sem precisar anunciar. A comparação doeu, mas também o guiou. Naquela noite, Francisca não acordou assustada. Dormiu profundamente pela primeira vez desde que se lembrava. Sem sonhos, sem sobressaltos, sem frio. O barão também dormiu melhor. Não porque estivesse em paz,
mas porque sentia que, pela primeira vez em anos, estava fazendo algo certo. Na manhã seguinte, Francisca encontrou algo sobre a mesa do quarto. Uma xícara de chá quente, nenhum bilhete, nenhuma explicação, nenhuma cobrança. Ela segurou a xícara com cuidado, sentindo o calor nas mãos. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram de tristeza pura. Eram de algo que ela ainda não sabia nomear. Amor não curava, não apagava o passado, não desfazia a dor, não reconstruía anos perdidos, mas acolhia. E para alguém que vivera tanto tempo sem lugar, isso era quase insuportável de tão grande. O passado nunca pede licença. Ele retorna quando menos se espera, arrastando consigo tudo o que foi empurrado para o fundo da memória. Para Francisca, ele sempre esteve ali, silencioso, paciente, esperando o momento certo para ferir de novo. Esse momento chegou numa manhã cinzenta. O dia começou como qualquer outro. A casa despertava devagar, envolta por uma neblina fina que deixava os jardins úmidos e o ar pesado. Francisca já estava de pé antes do sol, como sempre, vestida com simplicidade, o pano velho agora guardado no fundo da gaveta, ainda presente, ainda necessário, mas menos visível. Ela descia a escada de serviço quando ouviu a voz. Francisca? O som a atingiu como um golpe. O corpo inteiro se enrijeceu. O coração parou por um segundo inteiro antes de disparar descontrolado. Ela conhecia aquela voz. Virou-se lentamente. O homem estava parado no fim do corredor, com o chapéu nas mãos, a postura incerta, como alguém que não sabia se devia estar ali. O rosto marcado pelo tempo, os olhos atentos demais. Não, murmurou ela, quase sem som. O mundo pareceu encolher. É você mesmo, disse ele, aproximando-se um passo. Está diferente, mas é você. Francisca recuou instintivamente. O que faz aqui? Perguntou a voz trêmula. O homem pigarreou. Vim procurar trabalho. Soube que o barão anda precisando de gente. Ele a olhou com mais atenção. Nunca imaginei te encontrar aqui. A garganta de Francisca fechou. Não devia ter vindo, disse, quase implorando. O passado tinha nome. Chamava-se Mateus. Anos antes, quando Francisca ainda era quase uma menina, fora ele quem a trouxera àquela casa. Não por bondade, não por cuidado, mas por conveniência. Um conhecido distante, alguém que prometera abrigo e trabalho, e depois desaparecera, deixando-a ali, sem contrato, sem proteção, sem escolha. Não precisa falar assim, respondeu Mateus. Não fiz nada demais. Ela sentiu o sangue ferver. Fez, disse, agora com mais força. Me deixou aqui, me deixou sem nada. Ele desviou o olhar. Eu fiz o que pude. Não, rebateu ela, a voz baixa, mas firme. Fez o que foi fácil. O silêncio entre os dois era pesado. Do outro lado do corredor, o barão observava. Ele não ouvira a conversa inteira, mas vira o suficiente para perceber que algo estava errado. A postura de Francisca estava diferente. O corpo rígido, o olhar assustado. Aquilo não era o medo habitual. Era algo mais profundo. Ele se aproximou. Está tudo bem? Perguntou com calma. Francisca se virou imediatamente. Senhor, disse, engolindo em seco. Eu preciso falar com o senhor. Mateus se endireitou ao perceber a presença do barão. Aqui sou Mateus, disse, inclinando levemente a cabeça. Vim em busca de trabalho. O barão avaliou o homem por alguns segundos. Já trabalhou aqui antes? Perguntou. Mateus hesitou. Não exatamente. Conheço a casa. Francisca fechou os olhos por um instante. Foi ele quem me trouxe. Disse de uma vez, antes que perdesse a coragem. Quando eu era mais nova, o barão voltou o olhar para ela, atento. Trouxe como? Ela respirou fundo. Disse que cuidaria de mim, que me ajudaria. Depois me deixou. Fiquei porque não tinha para onde ir. O silêncio que se seguiu foi denso. Mateus abriu a boca para se defender, mas o barão levantou a mão, interrompendo-o. Basta,
disse com firmeza. Ele se voltou para Francisca. Obrigado por me dizer. A simplicidade da frase a fez estremecer. Senhor, eu não quero causar problemas, disse ela, a velha culpa voltando. Se isso me prejudicar, eu entendo. O barão sentiu algo se apertar dentro dele. Não vai, respondeu. Não desta vez. Virou-se para Mateus. Não temos vaga, disse em tom neutro. Pode procurar em outro lugar. Mas não insista, interrompeu o barão. Minha decisão é final. Mateus percebeu que não havia espaço para negociação. Olhou para Francisca uma última vez, com algo entre arrependimento e ressentimento. Você mudou, disse. Não, respondeu ela, com firmeza inesperada. Eu sobrevivi. Ele se afastou. Quando o corredor voltou a ficar vazio, Francisca sentiu as pernas fraquejarem. O peso do passado caía sobre ela como algo físico. Anos de silêncio, de abandono, de culpa que não era sua. O barão aproximou-se com cuidado. Está segura aqui, disse. Ninguém vai tirar isso de você. Francisca balançou a cabeça lentamente. Sempre achei que tudo isso pudesse acabar de uma hora para outra. Eu sei, respondeu ele. Mas não vai. Ela levantou o olhar, os olhos marejados. E se o senhor se cansar? A pergunta era crua, honesta, dolorosa. Não estou fazendo isso por impulso, disse. Estou corrigindo algo que deveria ter sido visto antes. Francisca sentiu as lágrimas escorrerem. Obrigada, sussurrou. Naquela noite, ela voltou ao quarto com o coração pesado, mas algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez, enfrentara o passado sem ser esmagada por ele. O barão, em seu quarto, permaneceu acordado por horas. Sabia que o passado de Francisca não terminava ali. Havia feridas profundas. Marcas que não desapareciam com proteção ou conforto, mas também sabia que não permitiria que ela fosse novamente descartada. O passado cobrara seu preço, mas não levara tudo. Ainda restava algo frágil, precioso e verdadeiro demais para ser ignorado, e ambos sentiam. O fim se aproximava. A casa amanheceu diferente. Não havia acontecido nada visível, nenhuma nova ordem, nenhuma mudança brusca. Ainda assim, algo estava no ar. Uma quietude mais leve, como se a mansão tivesse finalmente exalado um suspiro que guardara por anos. Francisca acordou com o som distante dos pássaros. Abriu os olhos devagar e por alguns segundos ficou imóvel, apenas respirando. O quarto ainda estava ali, a cama, a janela, a luz suave da manhã entrando pelas cortinas. O coração não disparou. O corpo não se enrijeceu. Isso, por si só, era uma mudança. Sentou-se na cama e levou a mão ao peito, sentindo o próprio coração bater em um ritmo calmo. Ainda havia medo, ainda havia insegurança, mas havia também algo novo, uma sensação tênue de permanência. Levantou-se, vestiu-se e ficou alguns instantes diante do espelho. Não costumava se olhar. Por muito tempo, evitara o próprio reflexo, como se enxergar a si mesma fosse confirmar que existia, e existir sempre fora perigoso. Agora, porém, observou o rosto com atenção. As marcas de cansaço ainda estavam ali, as cicatrizes invisíveis também, mas havia algo diferente em seus olhos. Não era felicidade, era presença. No corredor, os passos de Francisca já não eram tão apressados, ainda discretos, ainda cuidadosos, mas não mais fugitivos. Cumprimentou quem cruzava seu caminho. Alguns responderam, outros apenas assentiram. Não importava, ela já não precisava desaparecer para sobreviver. O barão a observava de longe. Sentado na sala principal, ele acompanhava os movimentos da casa com uma atenção nova. Percebia como Francisca se movia com mais firmeza, como já não parecia tão prestes a se quebrar. Isso não o enchia de orgulho, enchia-o de humildade. Ele sabia que não fora o salvador daquela história. Francisca sobrevivera sozinha por anos.
O que ele fizera fora apenas parar de ignorar. Mais tarde, naquele dia, chamou-a ao jardim. Francisca sentiu o velho aperto no estômago ao ouvir seu nome, mas respirou fundo antes de ir. Caminhou até o banco, sob a árvore grande, onde ele a esperava. "Sente-se", disse ele. Ela obedeceu. O silêncio entre eles já não era tão pesado quanto antes. Ainda era cuidadoso, mas não hostil. "Queria lhe pedir algo", disse o barão. O coração dela acelerou. "Sim, senhor." "Não quero que pense que sua permanência aqui depende de favores", começou ele. "Nem de silêncio, nem de gratidão constante." Ela engoliu em seco. "O que aconteceu antes", continuou ele, "não deveria ter acontecido e não será repetido." Francisca apertou as mãos no colo. "Eu não sei viver sem esperar que tudo acabe", disse ela de repente. A frase saiu antes que pudesse impedi-la. "Sempre acabou." O barão a olhou com atenção. "Eu sei", respondeu, "e não posso prometer que a vida deixará de doer." Ela levantou os olhos. "Mas posso prometer que enquanto eu estiver aqui, ninguém a colocará de volta no chão." As lágrimas vieram silenciosas. "Não preciso de promessas grandes", disse ela. "Só de tempo." Ele assentiu. "Então fique, pelo tempo que precisar." O vento passou entre as folhas da árvore suave. Nenhum dos dois falou por alguns instantes. Não havia declarações, não havia juras, não havia finais perfeitos. Havia respeito. Naquela noite, Francisca voltou ao quarto e abriu a gaveta onde guardava o pano velho. Tocou o tecido gasto com cuidado. Ele ainda representava dor, mas também lembrança de força. Dobrou-o com delicadeza, não o jogou fora, colocou-o no fundo da gaveta e fechou-a. Deitou-se na cama, respirando fundo, sentindo o corpo relaxar pouco a pouco. Pela primeira vez, não sentiu culpa por estar ali. Não pediu desculpas ao silêncio. A casa dormia. O barão, em seu quarto, permaneceu acordado por algum tempo, como sempre fizera. Mas naquela noite, o luto não gritava, apenas sussurrava. Ele sabia que jamais deixaria de sentir falta da esposa. Sabia que algumas ausências nunca se preenchem, mas também sabia que aprender algo essencial. Amar não era substituir, era cuidar. Francisca adormeceu, sem sobressaltos, sem frio, sem medo imediato do amanhã. A dor ainda existia, mas pela primeira vez tinha um lugar onde descansar. E isso era o começo de uma vida, não perfeita, não fácil, mas finalmente digna. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, deixe seu like. Isso ajuda mais do que você imagina. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias onde a dor não é esquecida, mas transformada. Escreva nos comentários de onde você está assistindo, sua cidade, país ou lugar do mundo. Quero saber até onde essa história de silêncio, dignidade e amor chegou. Porque algumas histórias não são feitas só para serem ouvidas. São feitas